Eu vou convidar ao palco ela que é CEO no Capitalismo Consciente Brasil. Fará uma apresentação sobre um tema extremamente importante, cujo título é Impacto Positivo, o poder do capitalismo consciente. Eu gostaria de convidar ao palco Daniela Garcia. Está aqui, Cíntia. Olá, boa tarde. Gosto de plateias grandes e gosto das intimistas também, pequenininhas. Muito obrigada pela presença de vocês. Vai ser um prazer falar sobre capitalismo consciente com vocês. Vou convidar quem está ao lado das cadeiras, se quiser participar, por favor. Bom, vamos lá. Para a gente falar de capitalismo consciente, eu resolvi abrir a apresentação com uma reflexão, para que a gente pudesse fazer juntos, para poder falar um pouco sobre esse modelo de gestão, ou, quem sabe, né, o modelo econômico que passa aos nossos olhos hoje. E aí, para começar com reflexões, vamos pegar aquilo que a gente vem falando sempre, né? A gente está vivendo num mundo e num processo evolutivo enorme. Acabei de cumprimentar um colega ali do lado e disse: 2024 passou e a gente não conseguiu se falar. Verdade, todo mundo tem essa sensação de aceleração e a gente percebe também as mudanças simultâneas acontecendo. Quem olha os jornais todos os dias percebe mais um lançamento e mais uma novidade, mais alguma coisa de tecnologia. Vocês estão num evento de tecnologia e isso é emblemático. E a gente conhece e percebe na paralela mudanças climáticas e tudo aquilo que representa essas mudanças aqui na nossa Terra. E por que a gente não age? Por que a gente não toma partido de alguma causa e sai, de fato, falando sobre isso? E aí eu fui pesquisar sobre essa reflexão e encontrei, inclusive, Adam Smith, num livro que ele escreve antes do Riqueza das Nações, portanto, antes de falar de capitalismo, mas que ele fala de círculos de simpatia. E olha que interessante o raciocínio dele. Nós somos seres autocentrados e a gente resolve problemas que têm a ver conosco, todos os dias. A gente olha primeiro para nós. Depois que a gente olha para nós, a gente vai resolver o que está no nosso entorno. Família, né? Filhos, famílias, ascendentes, descendentes, que a gente chama de assuntos verticais. Para depois a gente resolver, ou olhar, ou ouvir para os nossos amigos. Só depois disso, a gente tem, então, grupos de afinidade, clube, igreja, confrarias e assim por diante. Só aí é que a gente se dá conta de que a gente faz parte de uma comunidade e que, portanto, tudo isso está lá dentro. Para depois a gente olhar para a cidade e nação, obviamente, por último, desafios globais. Como é que dá para cuidar de mudanças climáticas se a gente não sabe nem como é que a gente vai pagar o boleto do dia seguinte? Ou que assunto que a gente trata com o filho adolescente, ou como a gente lida com o desafio da mãe que já está 70 a mais. E isso tudo tem a ver, obviamente, com o seu entendimento sobre você e o impacto que você gera. Quanto mais você percebe que você gera impacto, mais a sua consciência aumenta daquilo que você pode fazer. É sobre isso que ele falava antes ainda de escrever sobre capitalismo. O que significa entender que todos nós somos geradores de impacto, positivos, negativos, não existe neutro. A omissão é ainda um impacto positivo ou negativo, vai depender do que está acontecendo. E isso funciona para a gente e funciona para o mundo. E aí, no capitalismo, seguimos a mesma coisa. Capitalismo é um sistema econômico vigente há 250 anos e vem trazendo a gente em saltos de progressos gigantes. Se a gente olhar para a tecnologia, para finanças, para a diminuição da pobreza extrema, para a diminuição do analfabetismo e a expectativa de vida, a gente consegue olhar as oscilações de números e consegue acompanhar como é que a gente super melhorou, super modernizou. Inclusive aqui, na última linha, expectativa de vida é tão somente olhar para a medicina que a gente tem hoje e entender que quem manda mais na nossa vida, porque há 200 anos atrás ou era Deus, punha e tirava, ou era alguma guerra que punha e tirava, né? Hoje é a medicina e nós. Mas o capitalismo, mesmo aceleradamente, mesmo fazendo com que a gente tivesse grandes saltos de sucesso,
trouxe enormes desigualdades. E, ao trazer enormes desigualdades, ele abre frente para que a gente reflita sobre desafios de oportunidade e de acesso. E é exatamente sobre isso que fala Capitalismo Consciente, que é um novo olhar para o sistema econômico e, obviamente, para quem faz parte do sistema econômico. Se capitalismo é um sistema que fala às empresas para que elas gerem riqueza a partir de lucro, capitalismo consciente fala a mesma coisa, só que entendendo que o lucro pode ser orientado para um propósito maior. E esse propósito maior é exatamente diminuir as desigualdades e as fissuras que existem na sociedade por conta dos nossos saltos de progresso. Uma empresa capitalista consciente é uma empresa que escolhe por esse formato de gestão e, portanto, ela tem um propósito maior à sua frente, entende o motivo pelo qual ela existe. Ela também tem um líder consciente que usualmente levanta a bandeira por esse propósito, personifica o propósito. Ao falar, você percebe que aquele executivo tem algo a mais. Esse algo a mais usualmente é o propósito que norteia tudo aquilo que ele faz. Ele também, este líder consciente, também se apodera desse propósito e faz com que todas as ações da empresa sejam orientadas para atender a todos os stakeholders. O que eu quero dizer com isso? O que eu quero dizer com isso é que uma empresa precisa ser entendida, obviamente, como um sistema. Ela é um dono ou um shareholder com colaboradores, com clientes, com fornecedores, com a sociedade civil no entorno, e se todos eles não forem atendidos, essa empresa não lucra, não dá resultado, e, ao contrário, ela dá problema. Então, um gestor capitalista consciente que se apega ao seu propósito, ele também norteia as suas ações, gerando impacto positivo e criando relações de valor compartilhado com cada um desses stakeholders. E, por último, é uma empresa que tem a sua cultura consciente. Todos dentro da empresa se percebem parte desse propósito e seguem numa mesma jornada, também orientados para criar ações de valor compartilhado com todos aqueles que fazem parte desse sistema e fazem a empresa prosperar. Grandes ecos da economia vêm cada vez mais falando sobre isso. Então, se capitalismo consciente é um conceito que nasce lá na crise do subprime, outras vozes na economia vêm cada vez se aprofundando mais e falando sobre isso. Trouxe um único case aqui de um livro chamado Cuidar um dos Outros, da Minouche Shafik, que é diretora da London School of Economics, e ela não só acredita nisso, como ela escreveu um livro citando que uma sociedade muito mais generosa ou uma sociedade mais generosa, inclusive, vai compartilhar, obviamente, coletivamente, todos os seus sucessos. E sem a gente olhar para essa sociedade, a gente não vai garantir nem colaboradores, nem fornecedores, muito menos consumidores dos nossos produtos. Então, é fundamental que uma empresa se oriente para isso. Mas, como é que a gente pode interpretar ou resumir tudo isso? Capitalismo consciente é sobre ter lucro com propósito. É sobre performance com prosperidade. Não é nada uma coisa excludente da outra, ao contrário. A gente junta as duas coisas e a gente tem uma nova visão e um novo olhar de como fazer negócios. E, obviamente, negócios que olham para o longo prazo, olham para a sustentabilidade. Eu costumo dizer que sustentabilidade é uma palavra tão coletiva que é impossível pensar nela sem você pensar em todas as pessoas que estão conectadas ao seu negócio. A sustentabilidade pressupõe o coletivo. E a sustentabilidade pressupõe o seu olhar para fora da empresa. E essa construção de raciocínio é uma construção que vem acontecendo há muito tempo. A gente não se apercebe da construção sobre sustentabilidade, ESG e negócios com propósito, mas nessa timeline aqui eu pontuo para vocês algumas mudanças de comportamento na sociedade e alguns fatos históricos que colaboram para que a gente consiga ampliar esta visão. Então, não querendo me estender muito, e a gente poderia começar na década de 70, mas em 92 você tem a Rio 92, primeiro chamado de chefes de Estado para falar sobre mudanças climáticas, e ali a gente achava que ia resolver os problemas de mudanças climáticas. Veja que hoje a gente só consegue falar a palavra mitigar, diminuir, né? E ainda está sofrendo, se a gente olhar para as notícias de hoje especificamente, elas são aterrorizadoras.
94, sustentabilidade entra na pauta transversal das empresas com esse conceito que nasce do triple bottom line, que aqui no capitalismo consciente a gente se apropriou e fez uma pequena mudança, uma licença poética, como a gente fala, trocando profit por purpose. 2005, o Kofi Annan, né, e seu documento, que fala sobre ESG pela primeira vez, a gente não dá muita atenção nisso, mas a crise do subprime, para mim, ela é um marco histórico, porque ela muda muita coisa. Ela muda especialmente o que eu chamo de valores contemporâneos. Valores que eram intrínsecos da pessoa física passam a adentrar o mundo dos negócios e passam a nortear modelos de negócios, porque a gente tem a plataforma de tecnologia à nossa disposição. Compartilhamento é um deles. Uber, Airbnb e outros tantos negócios que se utilizam de plataforma e que têm como matriz o valor compartilhamento, nascem aqui. E mudam tudo. Gig economy, a economia do freelancer, muda também formas de contratação. E aqui a gente tem um plot twist, digamos assim, da parada da contratação por mentalidade de produção para a entrada do capital humano. Contrata-se pessoas pelo que elas sabem, pelas horas que elas podem entregar, para vários empregadores, inclusive. Claro que a gente tem uma visão positiva e outra negativa sobre a gig economy, mas é importante dizer que ela começa com muita força aqui. Capitalismo consciente e sistema B são duas formas de olhar negócios que nascem na mesma ocasião. Daqui para cá, vai se acelerando muito. Mídias sociais, em 2008, pontua a chegada das grandes crises reputacionais, porque as marcas precisam falar com seus consumidores e tem canal direto. E quando tem canal direto, a marca para prestar atenção sobre tom de voz e como é que ela vai fazer do seu atendimento um atendimento que mantenha e blinde a sua reputação. 2015, o lançamento da Agenda 2030, os ODS, e em 2018, a Lava Jato está aqui, não pela questão política, mas, de novo, pela questão reputacional, quando você olha brasileiros olhando o seu crachá e se questionando se estão trabalhando nas empresas que têm alinhamentos de valores. Vejam só, os colaboradores passam a escolher as empresas porque têm alinhamentos de valores. Eu gosto e acredito nessa empresa, meu valor conecta ou não. E as pessoas começam a se movimentar no mercado de trabalho por isso também. E aí você tem, a partir de 2019, uma série de vozes internacionais falando sobre um reset do capitalismo, um jeito novo de fazer negócio, como é que a economia vai seguir. E aí você tem a mudança do Business Roundtable, que reúne os 180 maiores CEOs dos Estados Unidos, campanhas do Financial Times, você tem as cartas do Larry Fink, que tanto falaram de ESG, e Davos corroborando para tudo isso, e, obviamente, a pandemia e o Covid, mostrando para a gente o que é capitalismo de stakeholder. Né? Na pandemia, a gente fecha a porta da empresa e fala, e agora? E aí todo mundo paga o salário dos colaboradores. Ah, ok, passamos essa etapa. E a próxima? Paga fornecedor quem tem caixa, senão eles vão morrer. Depois, doa para a sociedade civil. Em escala, fomos percebendo todos que ou a gente cuida do sistema na íntegra ou a empresa morre. E aí, para piorar um pouco mais e superacelerar o que está acontecendo, complementei a timeline. LGPD em vigor, burnout como doença ocupacional pela OMS, ChatGPT mudando absolutamente tudo, case americanas, um dos maiores cases para olhar para a governança, e aí você começa a ter uma série de outros assuntos que falam de mudanças climáticas e que falam de risco de negócio e que olham para a gente dizendo não há mais tempo de olhar de um jeito diferente para a sustentabilidade. A gente precisa correr. E aí, graças, né, à CVM 193, o report está estabelecido para as empresas de capital aberto a partir de 2026. Ah, não sou de capital aberto. Beleza, você é fornecedor da de capital aberto. Se não é, quer ser. E se precisa ser, precisa se regular. E aí vem a Política Nacional de Resíduos Sólidos regulamentada. Não, não tenho resíduos. Tem, todos temos. E a gente precisa olhar para eles de alguma forma. Ou seja, todo esse universo, 92 até agora, vem superacelerando as necessidades da gente olhar para os negócios de uma forma diferente e, obviamente, se confrontar com coisas que estão na nossa frente e que precisam fazer e que ajudam a gente a olhar para o mundo de um jeito diferente.
Porto Alegre, aqui no quadrinho, um comparativo com Katrina. A minha pergunta é tão somente para o segmento de seguros. Não precisamos nem pensar em outros. Quem não é de seguradora que não pensou no cálculo de risco para o próximo ano, olhando para essa imagem? Absolutamente tudo foi perdido. Não sei se vocês viram, alguns estacionamentos, inclusive, ou locadoras de carros, perderam a frota inteira. Como é que a gente garante sustentabilidade do negócio de seguros se a gente não revê matriz de risco por conta de mudanças climáticas? Moda. Se a gente não olhar para onde a gente está jogando o nosso resíduo têxtil, a gente não vai conseguir, né, vender cada vez mais. É impossível, é insustentável. Essas fotos são montanhas de tecido no deserto do Atacama. E aqui, do meu ladinho, a vista aérea delas. 500 bi de dólar jogados fora anualmente por conta disso. Uma amiga minha me contou um dia desses que estava fazendo um projeto de upcycling de uniformes numa empresa de tecnologia. E, ao fazer a reunião de briefing com o cliente de marketing, ela perguntou, quanto de camiseta você tem? Ela falou, não sei, possivelmente pouquinho. Foram auditar. Eles tinham 10 toneladas de camiseta espalhados em todos os escritórios. Mas eu sou de tecnologia. 10 toneladas é muito. Se a gente olhar para desperdício de alimento, outro enorme problema. O desperdício em si, alimento jogado fora, é o terceiro maior emissor de gases de efeito estufa do globo. Poderia ser o terceiro maior país. E a gente continua jogando fora, e continua jogando fora. Brasileiros jogam fora 41 quilos de comida per capita. E a gente joga fora, todo mundo aqui também, da geladeira, do que a gente não quer mais, do pacotinho que ficou esquecido no armário, porque venceu a validade, a gente joga fora, e também por aquilo que a gente não come, não gosta de requentar no micro-ondas, a criança não comeu, né? A gente não cozinhou. É normal? É. A gente precisa olhar para isso? Certamente que precisa. Será que a gente não pode dar destino? E o varejo alimentar? E as regras que a gente tem de doação? Será que a gente pode criar hábitos novos de consumo? Lixo. Com a política nacional, isso ficou cada vez mais evidente, mas a gente só recicla 4% do lixo no Brasil. 4%. A gente é campeão mundial em latinha de alumínio, sem dúvida nenhuma, mas o restante não é não. Existem plásticos, como o plástico de uso único, que é aquele da frutinha, pega no supermercado, põe a banana lá dentro, fecha. Chega em casa, rasga o saquinho, joga fora, põe na geladeira. Esse saquinho tem uma polêmica enorme a respeito dele. Por que a gente precisa de tanta embalagem para poder seguir? E o entulho, esse número que está embaixo na caixinha azul, não é sobre construtoras. Esse número é sobre reformas domésticas. Veja que o entulho gerado, a gente também não joga no ecoponto, e muitos lugares não se sabe nem chamar uma caçamba. O que eu quero dizer com tudo isso, para além daquela timeline, é que para quem tem negócios, as pessoas precisam refletir de que as externalidades são, de fato, os seus problemas mais materiais. A gente achava que só o que acontecia dentro do muro da empresa era problema. Não é mais. O que está do lado de fora é problema gerado na mesma intensidade. Obviamente que estamos aqui, né, todos, num evento sobre tecnologia, blockchain, e como é que a gente pode colaborar e juntar esse assunto que a gente está falando esses 2 dias com capitalismo consciente? E aí eu trouxe alguns pontos aqui para a gente refletir e levar para casa para saber como é que a gente pode usar tudo isso. Lembrando que a tecnologia, ela impulsiona governança transparente. E uma das coisas mais importantes para os negócios hoje, para quem está olhando para a sustentabilidade ESG, é transparência e ética. Quanto mais a gente expõe, mais a gente consegue se conectar com um grupo que está do lado de fora e consegue criar conversas construtivas. Obviamente que tecnologia e blockchain favorecem, né, inteligência de dados que vão moldar hábitos de consumo. Hábitos de consumo criam uma coisa chamada economia da reputação. Isso já acontecia antes, quando a gente olhava nos sites, começo dos anos 2000, quem é desse tempo ou não vai lembrar de quando a Amazon super personalizou os seus sites e começava a entregar para a gente livros, que incrível, que era basicamente aquilo que a gente queria ver, super personalização e reputação, entendimento do seu hábito de consumo. Agora,
25 anos depois, isso está muito grande. Isso pode ser entregue de outra forma. Entrega de crédito de banco pode ser feito, inclusive, com dados reputacionais, de hábitos de consumo reputacionais das pessoas, e assim por diante. A capacitação para abraçar a sustentabilidade e responsabilidade social podem passar por tecnologia. A tecnologia a serviço do impacto social, gerando, então, assuntos diferenciados para a empresa. Otimização de processos, redução de desperdício e operações mais eficientes. A rastreabilidade da cadeia e dos nossos fornecedores. Blockchain facilita muito, e um único case que eu vou trazer de tecnologia para vocês é exatamente sobre rastreabilidade. Um dos grandes problemas hoje do ESG é a gente manter a reputação e entender como é que a gente certifica a cadeia inteira dos nossos fornecedores. O blockchain faz isso e pode chegar em aspectos mínimos, ainda de pessoas, ainda na pessoa física, não empresas, entregando materiais e fornecendo serviços para nós. Comunicação com o nicho, obviamente, diretamente com stakeholders, e, como não dizer, redução do desemprego juvenil. Não sei se vocês sabem, o Brasil é o maior... a gente tem aqui o maior desemprego juvenil do G20. 31,4% dos jovens brasileiros estão desempregados. E isso não existe nos outros países. Como futuro, e também especulando aqui junto com vocês, eu não sou uma especialista em tecnologia, mas amo a tecnologia, plataformas de financiamento, vou sair da frente para ela fotografar, sistemas de recompensa e impacto, mercados descentralizados e sustentáveis através do blockchain, modelos de governança descentralizadas também, que são muito legais para que a gente pense em como é que a gente pode se relacionar com stakeholders, com cadeias de fornecedores e com grupos diferentes, sempre autenticando e certificando essas nossas relações e esse nosso conjunto de políticas juntas. Como case, disse que eu ia trazer um só, trouxe esse que para mim é o melhor de todos. Existe o BenQ, que é uma plataforma de tecnologia financeira que tem como objetivo criar sistemas de pagamento inclusivos e inovações no setor bancário, com foco em pessoas que tradicionalmente não têm acesso a serviços bancários e tradicionais. Eu não trouxe o vídeo porque ele não tem legenda em português ainda, mas convido vocês a pesquisar. No final, aqui no rodapé da apresentação, eu vou deixar depois para a Cíntia, tem 2 URLs do YouTube, uma com a apresentação do dono, a outra a apresentação do negócio. Mas vocês imaginem isso no interior da Ásia, onde uma das empresas precisa pagar uma pessoa que planta mandioca e que vai entregar 2 quilos, 3 quilos de mandioca por dia para aquela fábrica. Então, ela não tem acesso a banco, ela não teria como receber aquele dinheiro e a empresa não teria como garantir o recebimento daquela mercadoria e, especialmente, o pagamento micro de 2,5 kg de mandioca. BenQ faz essa conexão direta de quem está lá no interior da Ásia com a empresa que é captadora de todo esse material. E faz isso lindamente e tem construído plataformas de pagamento para micro e nano empresários ao longo de toda a Ásia. Convido vocês a conhecerem um pouco mais este case, transformando, em absoluta transparência e impacto social, dado que essas pessoas não seriam chamadas nunca para contribuir com o negócio, de uma forma bastante relevante. E um exemplo que eu adoro trazer as pessoas perguntam para mim assim, mas capitalismo consciente, essas decisões de sustentabilidade são todas do CEO e do C-Level, e eu não tenho nada com isso. Eu sempre falo, tem. Quer ver? Eu vou trazer um exemplo aqui de um marketing que é super conectado com o capitalismo consciente. E eu trouxe de marketing porque eu sou da área de marketing e comunicação, então ficava mais fácil ainda construir esse case. Então, vamos lá. Se o profissional de marketing ele quer fazer uma ação muito diferente, ele pode, por exemplo, reutilizar os seus uniformes. Ele pode, inclusive, fazer, como eu citei aqui, a gestão ou uma auditoria da sua gestão têxtil para entender o que ele tem, por exemplo, de brinde. Se ele pode reutilizar, se ele precisa reinventar ou se ele precisa pedir de novo. Mais do que isso, ele pode avançar e querer ser mais ainda impactante. Ele pode selecionar empresas de impacto social que se utilizam de mão de obra completamente diferenciada para criar esse projeto de upcycling. Mas, faço um alerta, não adianta a gente querer contratar uma empresa pequena dessa e pagar com 120 ou 150 dias depois.
Uma empresa pequena dessa precisa receber com 30. Portanto, se a regra da sua empresa for pagar 150 dias depois, minha sugestão, não contrata ou paga antes, ou cria um outro projeto. Empresas de pequeno porte, que geradoras de impacto, precisam de ajuda. E a ajuda está muito mais no fluxo de caixa do que exatamente no tamanho do pedido. Depois, o marketing ou a comunicação podem educar o consumidor sobre como é que o consumidor vai jogar fora ou descartar o seu produto. Vamos lembrar que a Política Nacional de Resíduos Sólidos ela é uma cadeia de corresponsabilidade que começa no consumidor e termina na indústria. Ou começa na indústria, mas termina no consumidor. Não importa aonde estamos. O que importa é que todos nós temos um papel e o marketing e a comunicação podem ajudar nisso. E, obviamente, planejar a logística reversa de todos os resíduos, incluindo olhar para a logística reversa de brindes que podem ter a sua matéria reciclada. Vou dar viseiro de plástico. Tem coletor? Vou dar equipamento eletrônico. Tem aonde captar? Quando você entregar o brinde, você comunicou aonde a pessoa vai poder jogar fora ou não, como ela pode reciclar, ou se aquilo vai pertencer a uma nova criação ou não? Isso tudo tem que passar pela nossa cabeça, quando a gente estiver elaborando projetos diferenciados. Por último, não menos importante, só para a gente sair mais inspirado do que impactado, eu trouxe o case de Patagônia. Patagônia é uma das primeiras empresas capitalistas conscientes, lá em 2008, nos Estados Unidos. Ela também representa uma das empresas que abriu mão do seu lucro, porque quando o seu fundador se desconectou da empresa, ele doou, todo mundo ouviu isso, né, na mídia, as suas ações para um fundo de mudanças climáticas. Mas a Patagônia passou a maior parte dos últimos 20 anos falando sobre consumo consciente, alertando o seu consumidor e todos os seus stakeholders de como fazer um melhor uso de tudo aquilo que ela compra na loja. Essa campanha de 2011 é uma das mais emblemáticas do mundo de todos os tempos quando a gente fala de sustentabilidade. Qualquer um de vocês pode pegar a campanha inteira no Google, porque ela já foi case muitas vezes. Mas, basicamente, ele publicou o produto que ele estava lançando e diz, não compra. Não compra, porque um produto pode ser reutilizado, reparado, reciclado, reimaginado de outras formas. E essa decisão de antes, né, de consumir é uma decisão do consumidor de como aproveitar o seu próprio poder de consumo. A gente precisa lembrar que consumo é um novo voto. É um voto de olhar diferente, um voto de confiança que a gente dá para todas as empresas. E consumir não é só consumir aquilo que está sobre nós concretamente, pode ser consumir ideias, pode ser consumir dados, pode ser consumir tudo aquilo que permeia o mundo da tecnologia, o mundo bancário também. Tem um vídeo na sequência. Patagônia fez 50 anos no ano passado, lançou um vídeo muito bonito, esse tem legenda, que eu trago para vocês. If the first 50 years were an experiment, to prove that a business could be responsible and successful. Irreverent. Seriously, guys? And reverential. quiet, and louder than hell. There's no Planet B. Turns out, it's not just possible, it's profitable. So it's time for a new experiment, because the problems we face are more dire than ever. Like, how the f*** is this sustainable, for God's sake? What's at stake is this enormous commonwealth. So what's next? what's next is resilience. What's next is turning capitalism on its head and putting our money where our mouth is. What's next is simple. It's human-powered, and it's finding the joy in doing difficult things. You know, you think life is just one big playground, and I went, well, yeah, it is. What's next is unstoppable. Motivation, right?
There is a proverb that says, if you want to go fast, you go alone. But if you want to go far, you go together. Not a lot of people understand how serious we are about saving this planet. I'm dead serious. Bonito, né? O Instituto Capitalismo Consciente Brasil está aqui desde 2013 e a gente tem como propósito acelerar a transformação cultural das empresas para garantir lideranças conscientes. Nós realmente acreditamos que à frente das empresas que geram maior impacto, existem líderes que se conhecem e conhecem intrinsecamente o seu negócio e que são cada vez mais detentores de consciência para poder seguir em frente. As empresas que estão conosco são empresas que seguem por uma jornada de conhecimento e educação para esses líderes e para todos os líderes de dentro do seu corpo de colaboradores. Numa trilha que começa com eu apoio, depois eu pratico e eu multiplico, com plataformas de educação e eventos para todo mundo. Fecho para vocês com essa nossa tagline que eu amo, lembrando que sua consciência muda o mundo e a gente espera que vocês possam estar mais próximos de nós quando desejarem. Muito obrigada.